SC Real Conversa. Amigos do SC Real Notícias, mais um programa SC Real Conversa e agora com advogado, professor, escritor, político, ex-prefeito, ex-deputado estadual e ex-superintendente do Ministério do Trabalho aqui em Santa Catarina, Paulo Wessel de Brusque, aqui direto para os SC Real Notícias. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz com o convite de estar aqui conversando contigo, com o teu público, conversando sobre o momento que a gente vive, a conjuntura, sobre a vida das pessoas. Obrigado pela oportunidade. Eu e o Paulo, eu conheço o Paulo desde a época da universidade. Eu fazia ciência política na Univale e ele já era professor no Direito, no curso de Direito no Sejurps, lá na Univale. Depois disso saiu para se aventurar na política, e é sobre isso que a gente vai conversar, não só sobre política, mas também sobre o livro que ele escreveu, sobre a passagem do Ministério como superintendente do Ministério do Trabalho. Paulo, primeiro eu quero entender quem que é o Paulo Wessel, Veio da onde, é filho de quem, fez o quê, faz o quê, até para as pessoas conhecerem um pouquinho mais da tua vida privada, Não, importante. Na realidade, Elton, eu sou filho de um caminhoneiro e de uma vacinadora do posto de uma unidade de saúde, da primeira unidade de saúde do município de Brusque, que é a cidade onde eu sempre morei na minha vida. Meus pais hoje não vivem mais, já faleceram há algum tempo, e a minha inserção na atividade, na comunidade, na política, na vida da cidade, foi a partir da minha participação na Pastoral da Juventude, lá atrás, Pastoral da Juventude. Naquele tempo em que o Brasil estava saindo da ditadura militar, que a gente estava experimentando áreas de democracia, que partidos políticos estavam se formando, que o movimento social estava criando coragem novamente para se mostrar, depois da ditadura militar. Então ali começou a minha participação. A partir daí eu fui me envolvendo também no movimento de direitos humanos, no movimento comunitário, na formação de associação de moradores, na formação da união de associações de moradores. Tive, a partir daí também, começou minha participação na política, porque naquele momento a gente vinha de uma pastoral de igreja e começou aquela reflexão, poxa, não adianta a gente só estar numa pastoral e sem ter a possibilidade de uma transformação efetiva. Como é que a gente transforma na política? Daí surgiu o Partido dos Trabalhadores na minha vida. O PT é o meu único partido. Agora em agosto são 40 anos de filiação no Partido dos Trabalhadores. Eu e a minha esposa nos filiamos exatamente no mesmo dia no PT. A minha esposa, Elton, nesse momento, ela é a única vereadora, a única mulher vereadora no município de Brusque e a única da oposição. Lá é um governo do PL, e a Câmara de Vereadores é um puxadinho da prefeitura e a única oposição é a minha esposa que faz. E a partir desse movimento na política, fui candidato inicialmente algumas vezes, a vereador, depois tive também uma candidatura a prefeito. Depois fui eleito deputado estadual. Quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez e que Santa Catarina elegeu, o PT elegeu 10 deputados estaduais, a nossa aliança, eu fui um deles. Então eu fui deputado estadual de 2003 até 2006 e em 2008 eu fui eleito prefeito de Brusque. Em 2008, 2012 fui reeleito. Sofri uma das maiores injustiças, considero eu, da história política de Santa Catarina no meu segundo mandato, porque eu fui afastado da prefeitura a partir de uma interpretação exclusiva para mim a respeito de gastos com publicidade no ano eleitoral. Posteriormente eu consegui reverter essa decisão, porque aquilo era como se fosse uma estaca cravada no meu peito, porque
sempre a questão ética, a questão de boa aplicação do recurso público me inspirou, a tua base, é a né? minha base, inspirou na minha vida. A minha vida foi inspirada nisso e o que sempre fui, preguei e fiz foi cuidar bem do recurso público nas oportunidades que eu tive de fazer isso. E então um afastamento, uma cassação por uma boa parcela da população, poxa, o cara foi cassado, é porque ele roubou, é porque ele desviou. É a desconstrução rápida de uma imagem, né? Tudo aquilo que você demora 40 anos para construir em 4 meses, por um erro jurídico, por uma maldade política, se destrói. E aí é uma questão de honra para a gente, talvez não valha muito para a sociedade, mas ganhei o direito de dizer que fui injustiçado. Com certeza. Para ti é uma grande vitória, talvez para a sociedade vai ao longo do tempo a reconstrução dessa imagem. É porque é aquela coisa, né? Quando a gente era criança e a gente às vezes ganhava uma chinelada na bunda da mãe ou do pai por ter feito alguma coisa, não era para ir, a gente foi, não era para fazer, a gente fez. Daí a mãe pegava e dava uma chinelada na bunda, né? A gente sentia, mas a gente sabia que estava, de certa forma, sendo punido porque a gente descumpriu uma regra. Agora, quando tu é punido de uma forma dessas, sem ter contribuído, sem ter feito aquilo que estão te acusando, tanto é que quando começou aquela ação, foi durante a campanha de reeleição em 2012, a gente achou aquilo tão ridículo, aquele tema. Não, cara, os caras de fato não têm mais o que fazer, porque vim com um negócio desse, a gente está provando que a gente não gastou a mais do que poderia. Então, na primeira instância, nós ganhamos a ação, né, e daí no tribunal que houve a reversão. Mas, enfim, a gente conseguiu rever aquilo, né, foi desfeito, foi mantida a decisão de primeira instância. Eu não tenho condenação, né, eu não tenho nenhuma condenação transitada em julgada do meu tempo de prefeito. Só que quando houve a reversão dessa decisão, já tinha passado 2 anos do final do mandato. O prejuízo eleitoral já tinha ocorrido, prejuízo para a imagem já tinha acontecido. E é uma coisa interessante que isso marcou, com certeza, a minha história, a minha vida enquanto ser humano, enquanto agente político também, mas eu tenho certeza que essa história marcou a cidade também, porque sem dúvida, se a gente andar pelo município, eu até às vezes brinco com as pessoas, né? Vamos andar pela cidade, vamos com o teu carro, tu paras aonde tu quiseres, a gente vai fazer algumas visitas, entrar no comércio. Sempre essa história volta pela boca das pessoas. Considerando uma grande injustiça e considerando que de fato houve um estacionamento da cidade, né, a partir daquele momento, né? Então isso marcou indelevelmente assim, a história política de Brusque também. E daí depois da prefeitura, eu, lógico, voltei para a sala de aula, continuei com a minha advocacia, não mais com escritório, mas atendendo um caso ou outro, porque também naquele momento eu estava ainda assim com uma descrença muito grande em tudo, especialmente na justiça. Certo. Né? Se eu sempre na sala de aula orientava como tu desenvolvia uma ação, um processo, se essa era a minha profissão, se eu buscava fazer isso na minha vida, naquele momento tudo aquilo que eu ensinei para os meus alunos ruiu. Né? Mas de qualquer forma, eu retornei para a sala de aula e em 2023, no começo do ano, fui convidado, né, pelo presidente Lula para assumir aqui em Santa Catarina o Ministério do Trabalho e Emprego, um ministério que tinha sido extinto pelo governo anterior, né, pelo governo Bolsonaro, que foi um governo, juntamente lá com o período do presidente Temer,
que de certa forma destruiu, desconstruiu e procurou criminalizar várias ferramentas de defesa dos trabalhadores, de proteção dos trabalhadores. Né? Era comum a gente ver o ex-presidente junto com o empresário Luciano Hang, por exemplo, em vídeos nas redes sociais, dizendo que as empresas tinham que ter liberdade, que não tinha que ter fiscal, que o próprio mercado ia se regular. Né? A gente vê que isso é mentira, porque olha a quantidade de trabalhadores que estão sendo resgatados no Brasil inteiro em trabalho análogo à escravidão. Então, se o mercado se regula, não poderíamos ter escravos, né? Mas isso, o mercado se regula entre aspas, né? Sim, na visão deles. Que eu não quero me incomodar, né? Discurso eu não deles. quero pagar, eu não quero ter que me adequar, comprar equipamentos, coisas. É liberdade para o mau empresário. Exatamente. Para o mau empresário. Mas isso, os maus existem em qualquer lugar. Sim. Existem aqui, Sim. existem ali, existem na política, existem no meio empresarial. Existem na família. Em todo lugar tem as pessoas boas e as pessoas ruins, e isso infelizmente sempre vai ser e sempre vai ter. Eu quero avançar um pouquinho mais na questão de trabalho. Né? A gente sabe que o Michel Temer e o Bolsonaro tiveram um trabalho de revisar as leis trabalhistas, revisar a lei da aposentadoria. O que ficou um pouco mais difícil de se aposentar. Eu até digo para minha esposa, ela é professora, eu falei, escuta, não fala mais em aposentadoria, que vai ser muito difícil a nossa geração se aposentar, quem dera dos nossos filhos. Primeiro que a estrutura do sistema previdenciário é muito difícil. Né? Eu digo que o maior sistema de pirâmide financeira é o sistema previdenciário, porque tu precisa ter uma base grande de trabalhadores. E essa base está reduzindo. Isso, para sustentar quem já está aposentado. E ali, o topo da pirâmide é a morte. Né? A pessoa vai morrendo, vai se jogando da pirâmide, e os de baixo vão subindo e tal. Só que agora, com essas novas relações trabalhistas, com o advento da tecnologia, com a inteligência artificial, essa base ela tende a inverter. Ela vai ficar assim. E tem que ser assim. E aí, como a gente vai atuar e vai trabalhar para diminuir essas tensões? Na realidade é o seguinte, a população, quando eu era criança e jovem, a gente ia na escola, os professores de geografia diziam que o Brasil era um país jovem. Que a pirâmide era assim, né? A maior parte, a base, eram jovens, crianças. Essa pirâmide hoje, etária, ela está mudando. Se invertendo. Então nós temos cada vez mais pessoas aqui, cada vez menos pessoas na base, sustentando essa estrutura. Né? São dois momentos. As pessoas mais novas estão nascendo menos, e os que estão nascendo não querem mais trabalhar com carteira assinada. Justamente. E uma outra questão é isso, porque foi feito todo um processo. Essa questão de não querer mais trabalhar com carteira assinada não foi algo espontâneo. Foi algo que foi plantado na cabeça das pessoas, foi construído na cabeça das pessoas. Vários influencers sendo bancados aí para criminalizar, para transformar a carteira de trabalho em algo como chacota. E para consagrar a pejotização. Exatamente. Então, assim, ser um seletista virou palavrão. CLT virou palavrão. Ao invés de tu chamar aquele cara com algum palavrão, tu chama ele de seu CLT. Porque o CLT virou, nessa visão, um símbolo de ineficiência, de falta de produtividade. Então não é algo natural, não é algo que foi assim, espontâneo, foi plantado isso. Eu me lembro de várias pessoas dizendo que o CNPJ que gera emprego, o CLT gera prejuízo. Sim. Né? Então teria que ser... Então, assim, a questão da pejotização fraudulenta é um grande problema que nós temos no Brasil hoje.
A gente tem uma luta pelo fim da escala 6x1. Que é o próximo passo que eu queria entrar contigo. A gente está vendo o movimento sindical, as forças sociais muito envolvidas nessa pauta, e eu, até nesses últimos 3 anos, né, minha presença muito forte nesse mundo, eu tenho dito para esses agentes, para esses protagonistas, olha, a gente vai vencer essa pauta, nós vamos vencer. Mas após essa pauta ser vencida, nós não podemos dissipar essa energia da mobilização, porque a próxima pauta é a questão da pejotização fraudulenta, que está lá parado no Supremo Tribunal Federal, nas mãos do ministro Gilmar Mendes, que avocou para ele todas as ações judiciais em todo o Brasil que tratam da pejotização fraudulenta. Vários juízes de trabalho em qualquer fórum trabalhista do Brasil começaram a reconhecer que era fraude aquela pejotização. A pejotização é um instrumento previsto na lei. Então, por exemplo, eu sou advogado. Então eu posso, Elton, trabalhar para ti, para tua empresa, trabalhar para a empresa de alguém de outra cidade, trabalhar para alguém a empresa que é na tua frente. Eu posso trabalhar para várias empresas e eu sou um PJ. Ou seja, eu vou lá na tua empresa hoje, lá na do vizinho... Mas é mediante demanda. Lá na do vizinho eu vou, mas, por exemplo, assim... hoje, uma boa parte dos trabalhadores, vê que coisa louca, trabalhador pejotizado, ele chega na empresa, ele bate cartão. Ele bate cartão, ou seja, se eu sou PJ, eu não pode ter habitualidade, eu não posso estar na empresa todo dia. E com horário fixo, né? Com horário fixo, eu não posso estar sendo subordinado a tudo, a uma chefia. Uma gerência. Né? E, por exemplo, a remuneração. O PJ todo mês tem aquela remuneração. Ele tem que cumprir horário e ele é subordinado a uma chefia. Ou seja, está ali reconhecido os 3 requisitos para a geração de vínculo empregatício de CLT e não de PJ. Então, os auditores fiscais do Ministério do Trabalho, quando eles fazem fiscalizações nas empresas, eles identificam, Elton, tu és PJ, estou vendo aqui que tu é PJ. Quantos dias por semana tu trabalha? Eu estou aqui todo dia. Tu tens horário fixo? Sim, tem horário fixo. Tem alguém que determina o que tu tens que fazer, as ordens? Sim, ele é meu chefe, ele que manda. Ele que manda, eu cumpro as ordens dele. Aí tu recebe uma remuneração? Sim, eu recebo o meu salário todo dia, 5 de cada mês. Beleza, então estou aqui fazendo autuação à empresa e determinando que o Elton seja contratado, tem o vínculo dele reconhecido pela CLT e multa a empresa, porque isso é uma fraude. Claro. Né? E essa pejotização fraudulenta, então, que está travada lá no Supremo Tribunal Federal e que tem que ser a próxima luta da sociedade, ela traz vários problemas para a Previdência Social. Porque daí o Elton, ele é MEI. Tu é MEI, no exemplo que eu estou dando. Sim. Né? E daí todo mês tu paga o MEI e uma parte do teu MEI vai para a Previdência. Sim. Só que vamos supor, se eu sou o teu empregador, eu não estou recolhendo para lugar nenhum a parte patronal para a Previdência Social. Perfeito. Então vai faltar dinheiro. A matemática não vai fechar. Não vai fechar. Né? E uma outra questão nessa pejotização fraudulenta é que, por exemplo, nós temos a lei da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Cada empresa, as empresas com 100 ou mais trabalhadores, precisam destinar um percentual daquelas vagas para as pessoas com deficiência. Certo. Se não tem mais CLT, se tu é PJ, eu não tenho trabalhador na minha empresa, eu tenho várias empresas prestando serviço para mim. Ou seja, ferra com a lei de cotas. A mesma questão é a lei do menor aprendiz. As empresas também, elas precisam chamar menores aprendizes para os seus quadros, porque existe uma lei que obriga a inclusão e até a formação desses trabalhadores, que daqui a pouco poderiam ser contratados como trabalhadores para a empresa, né? E com essa pejotização fraudulenta, que é um câncer que está se formando na sociedade, inclusive vai afetar a lei da aprendizagem profissional. Então, assim,
É um outro, nós estamos é um outro enfrentamento. É um grande problema que está sendo gerado nesse momento, né? Caso o Supremo Tribunal Federal decida validar a pejotização da forma como está. Vai ser um problema. Eu repito, a pejotização, ela é prevista na lei, então a pejotização é legal. O que não é legal é a pejotização fraudulenta. É a deturpação da lei. Paulo, um outro tema polêmico que a gente está discutindo no momento, né, que é o fim da escala 6x1. Né? Eu vejo países, principalmente europeus, que já estão discutindo a escala 4x3. Hoje já estão vivendo isso, né? A Espanha é um país sensacional que diz muito o porquê que isso funciona, né? Outros países também. E aqui no Brasil, a massa trabalhadora, a do andar de baixo, é obrigada a trabalhar 6x1 ou às vezes 7x0, que no outro dia ele faz um serãozinho para juntar uma beirada. E aí, os funcionários públicos, alguns profissionais liberais, né? Não são todos, mas a grande maioria, é de segunda a sexta-feira. Então essa discussão a gente tem que travar, e está sendo travada, e tu escreveu um livro. Eu queria que tu contasse um pouquinho do livro, um pouquinho para nós entender. Elton, obrigado por essa pergunta, porque esse é o tema mais impactante do momento. Esse é um tema, inclusive, que vai agora andar também durante o processo eleitoral desse ano, porque o Senado da República tem uma dívida com a sociedade. A Câmara Federal aprovou no mês de maio, né, por 472 votos, a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salários, e o fim da escala 6x1. Só que tá mais de 2 meses, agora dia 15 completou 2 meses paradinho da Silva, lá na mesa do Davi Alcolumbre no Senado, que ele sequer distribuiu para a CCJ, que é a comissão lá no Senado que tem que fazer a avaliação do ponto de vista do Senado dessa lei. Então, e agora eles entraram de férias, né? Agora tem o recesso, né? Então daí volta... Um trabalhador 6x1 não tem recesso. Daí quando volta, Elton, é o período eleitoral, ou seja, é um projeto que certamente só vai ser votado depois das eleições, né? Mas eu quero crer que a gente não vai virar 2026 para 2027 sem ter isso de fato ao menos discutido, né? aprovado, e essa lei sendo sancionada pelo presidente Lula. Mas no final do meu período na superintendência, era o assunto que estava sendo travado naquele instante, e daí eu resolvi convidar várias pessoas do nosso estado, e também o ministro do Trabalho, que tem um artigo também, pessoas da política, pessoas do Ministério Público, pessoas da Justiça, pessoas dos sindicatos, pessoas das universidades, pessoas do movimento que estão organizando a luta pelo fim da escala 6x1 também na sociedade, para apresentar opiniões favoráveis ao fim da escala. Então esse livro aqui, que eu lancei no mês de maio, final de abril, início de maio, ele tem 18 motivos para ser a favor do fim da escala 6x1. Então é um livro que apresenta argumentos para facilitar a compreensão por parte das pessoas, facilitar muitas vezes a visão dos empresários, e a gente tem aproveitado essa temática do livro para abordar esse assunto em todo o estado, né? E a gente tem visto, inclusive, que nós estamos percebendo que algumas iniciativas, mesmo antes da aprovação da lei, já começam a surgir. A última grande notícia, que foi anunciada na semana passada, foi uma grande rede de supermercados de Santa Catarina, uma das mais importantes, que numa das suas unidades ela está fazendo uma experiência de trabalho 5x2 com redução de jornada de 44 para 40 horas sem redução de salário. Isso é muito importante. O parque ali o Beto Carreiro. O Beto Carreiro já faz isso há muito tempo, né? E é bom as pessoas entenderem que a escala 5x2 não é que vou trabalhar de segunda a sexta-feira e vou folgar o sábado e domingo, não. Às vezes a tua escala de folga pode ser segunda e terça, e tu vai trabalhar sábado e domingo.
é escala, não é uma obrigatoriedade. Porque às vezes algumas pessoas distorcem um pouquinho, é bom a gente saber. Sim, o pessoal faz terrorismo, né? Então o shopping não vai fechar. Vai fechar, a farmácia vai fechar, nada, o posto de combustível vai continuar fechar. igual. Pelo contrário, eu acho que vai ter mais gente que naquele dia de folga tem mais pessoas indo às compras, Com certeza. conhecendo o turismo local, gastando dinheiro. Enfim, eu acho que as empresas vão vender mais. Vai ter o trabalhador com mais produtividade, vai ter menos trabalhador afastado por problema de doença, né? E outra questão, essa jornada 6x1, Elton, é bom a gente sempre deixar claro que a grande vítima dessas jornadas são as mulheres. Porque as mulheres, como a gente vive numa sociedade machista, ao extremo ainda, né? Normalmente é a mulher lá em casa, nas casas dos brasileiros, que tem a grande responsabilidade por tudo na casa, por cuidar da família, por cuidar da casa, por cuidar de tudo. Então a mulher trabalha seis dias. Um dia que era para ela folgar, ela tá lavando roupa, ela tá passando roupa, ela tá limpando o banheiro, né? E ainda se culpa, e é uma outra questão, que essa mulher ainda se culpa por muitas vezes não estar conseguindo dar a atenção necessária para sua filha, para o seu filho, porque ela vive no mundo vive trabalhando. 7%. Né? Então, assim, essa jornada, o fim dessa jornada, a redução da jornada, o fim dessa escala e a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais vai trazer mais lucratividade para as empresas. E o que eu não me conformo é muitas vezes com as posições que algumas empresas atrasadas e alguns dirigentes empresariais também, assim, com uma visão muito pequena, muito tosca, fazem contrário, defesa contra ao fim dessa jornada, né? E utilizando os mesmos argumentos que eles usavam lá no século anterior, quando foi feita a abolição da escravidão, os mesmos argumentos. Eu sempre desafio, consulta na tua inteligência artificial, dá um Google aí, pergunta qual o argumento que era utilizado contra a abolição da escravidão e qual é o argumento que é utilizado contra o fim da escala 6.1, para ver se não são exatamente os mesmos argumentos. Ou seja, há muitas empresas, né, uma parte do setor empresarial que não consegue dialogar a respeito disso, ele moderniza a sua fachada, moderniza o seu produto, moderniza o seu maquinário, está sempre atualizando e a partir da modernização do seu maquinário, aumentando o seu lucro, mas na relação de trabalho, na relação com o seu trabalhador, ele mantém uma relação de atraso. Ô Paulo, dias atrás houve a convenção do Partido dos Trabalhadores e o teu nome foi aclamado e indicado para ser um dos representantes do Partido dos Trabalhadores na próxima eleição. O que o eleitor, não só de Brusque, mas do estado de Santa Catarina, pode esperar dessa tua campanha que está batendo a porta, né? Eu digo assim, essa minha imersão no mundo do trabalho nos últimos 3 anos, certamente me abriu a cabeça, me trouxe outras visões a respeito dessa realidade e das lutas que são necessárias serem travadas ainda, como por exemplo, junto aos trabalhadores por aplicativo. Então, a defesa dos trabalhadores, a defesa das trabalhadoras e das pautas civilizatórias é o meu foco na campanha. A pauta civilizatória, ela pode vir de Joinville ou pode vir de São Miguel do Oeste. Se é uma pauta civilizatória, conta comigo. Se é uma pauta de atraso, pode vir da minha cidade. Não conta comigo. Agora, se é pauta que trata de cidadania, de direitos humanos, né, de proteção aos mundos do trabalho, de verificação da situação das microempresas, né, porque são as microempresas, os microempresários que, de fato, são os gigantes que tocam o nosso Estado, juntamente com os trabalhadores, lógico, essas pautas serão abraçadas por mim. Né? E quando eu falo em pauta civilizatória, não tem como não incluir nela as questões que envolvem especialmente a saúde, que entra governo, sai governo e elas continuam sendo o topo ali das necessidades da nossa população. Bom, gente, nós estamos acabando, chegamos no final, no momento mais doloroso para mim, que é o término dessa entrevista, de todas as entrevistas que as pessoas que estão vindo conversar conosco,
são pessoas boas, de bom papo e de assuntos que envolvem, né? Tanto que já falamos e o tempo avançou e eu nem senti. Sim. Mas eu quero deixar esses últimos minutos aqui para tu poder dar um recado pro nosso telespectador, pro nosso leitor também, que vai estar no nosso portal, né? E para todo o estado de Santa Catarina, Paulo. Eu quero primeiramente assim agradecer a oportunidade de estar conversando contigo novamente, com o teu público, e dizer assim que a gente vive uma fase do ano muito importante, um ano muito importante que é o ano eleitoral. É o ano em que a gente exercita a democracia de uma outra forma também, né? E na época da eleição é importante porque a gente vota de acordo com os valores que a gente acredita. Só que nos últimos tempos, muitas vezes os valores que a gente acredita está condicionado às bolhas que eu estou incluídas aqui na rede social. Né? Então assim, gente, vamos sair das bolhas aqui da rede social e vamos encarar a realidade, vamos conversar mais com as pessoas, né? Vamos verificar se aquilo que está sendo dito aí por aqueles que eu sigo nas redes sociais, muitas vezes, nas minhas bolhas, se é realmente o que está acontecendo na sociedade. Porque quando a gente se deixa levar pelo algoritmo, a gente se desconecta da realidade. Porque a gente fica naquela bolha achando que a vida é aquilo que chega para mim a todo instante. Mas a vida é muito mais do que isso. Então que a gente abra os olhos, abra a nossa mente, pesquise sobre os candidatos que a gente vai votar no dia 4 de outubro, né, e defina qual é o estado, qual a cidade, qual é o país que a gente quer. A gente define isso na hora do voto. Ô Paulo, só para finalizar, eu quero já te fazer um convite para o dia 22 de agosto, aqui em Joinville, na Literário. Eu vou fazer o lançamento do nosso livro chamado A Arquitetura da Mentira, aonde eu trato tudo isso que tu estás falando, né? Ele é Tu fez um prefácio do livro agora, né? Então já fica o convite. Muito obrigado pelo convite. Convido a todos que estão assistindo uma também. Obra necessária, uma obra necessária, parabéns. É uma discussão do momento, como a sua, que é o do 6 por 1, né, que é mais a parte em relação trabalhador e empresário. Eu tive o trabalho de pesquisar, isso derivou da minha tese de mestrado, né, em comunicação e política, e que derivou esse livro que eu acho que é muito importante, e aí não é ideologia, direita ou esquerda, não, é como a comunicação trabalha para capturar a mente humana. E aí aqui, ó, é a bolha das redes sociais. Gente, muito obrigado, você que ficou conosco até agora, curta, compartilhe esse vídeo, indique para os seus amigos e sempre fique de olho no nosso portal, www.screal.tv.br, lá você encontra as melhores informações. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Paulo. Obrigado também. SC Real Conversa.